agradecer a Deus, né? E dizer que eu vim para tentar realizar um sonho meu, né? Que é levar o Souza ao tricampeonato, né? E com certeza é o sonho de todos que está aqui nesse plantel, é o sonho de todo torcedor do Dinossauro. E eu particularmente tenho o Souza como time de coração e resolvi vir ajudar, tentar dar o meu melhor, como sempre tenho dado aqui. E espero que Deus nos abençoe e a gente possa fazer 2 grandes partidas agora para conquistar nossa classificação à semifinal. Chegando na semifinal, daí sim a gente pode pensar mais alto, né? Porque o pensamento de todos é ser campeão, mas com os pés no chão a gente tem que ter humildade e saber que ainda faltam 2 jogos para a gente poder classificar para a semifinal. Daí sim a gente começa a brigar pelo título paraibano. Esquerdinha, essa sua identificação com a camisa do Souza, esse amor que você declara reiteradamente, cria cada vez mais um laço com a torcida do Souza, né? Você que foi revelado aqui e já retornou outras vezes, já esteve na Europa. Como é que você define essa sua relação com o Dinossauro? Cara, o Souza hoje faz parte da minha família. Acho que a minha ligação com o presidente Aldeone é uma coisa de pai para filho e de filho para pai, como ele sempre fala. E eu não tenho receio de falar isso, é um cara que sempre me ajudou. E chegamos a uma conclusão agora, diante dessa pandemia, né, cara? As dificuldades aumentaram no mundo do futebol. E hoje, particularmente eu com o Souza, Deus me botou aqui e estou perto da minha casa, próximo da minha família, fazendo o que amo e no clube de coração que é o Souza, né? Então a gente espera sempre dar o melhor e que a gente possa conquistar essa classificação à semifinal, para aí sim a gente brigar pelo título. Então a torcida do Souza para mim é fundamental, tenho um carinho enorme e espero retribuir com gozo e poder ajudar a equipe do Souza a chegar ao nosso objetivo maior. Primeiro desafio do Souza, seu primeiro desafio será o Botafogo aqui no Marizão, sem a presença do torcedor. Isso faz diferença de algum modo? Com certeza, a gente vem conversando sempre ali, né? Eu, o Carlão, o Daxon, o próprio Thiago, que a gente vai sentir muita falta da torcida, né? Eu particularmente nunca joguei aqui sem a torcida, nosso maior jogador é a torcida, né? Que lota aqui o Caldeirão, faz com que a gente crie força, vontade para que a gente possa vencer as partidas. Vai ser um desafio a mais, né? Jogar sem a torcida, né? Mas não deixa de ser no Marizão, no nosso Caldeirão, como a gente chama aqui. O torcedor vai estar em casa ligado e esperamos que todos venham torcer mesmo por vídeo, para que a gente possa, mesmo longe da torcida, pensar que estamos próximos.